Qual o significado dos sonhos? Por que nós sonhamos? Paz de Deus com todos. Vamos dar continuidade às santas conversações. Esta noite, irmãos, eu tive um sonho contundente. E quando eu acordei com um entendimento. Eu já tinha um entendimento a respeito do extremismo, mas o sonho que Deus me deu nessa noite me esclareceu muito mais ainda a respeito dessa parte. Por isso, eu estou falando para os irmãos, que nós, quando falamos alguma coisa aqui, se os irmãos buscarem nos nossos vídeos, vão perceber que nunca nós chamamos ninguém de herege, alguém que tem uma corrente de pensamento que ele está errado. Não, irmãos, em alguns momentos que eu fui citado em outros canais, nós buscamos simplesmente o diálogo, nunca contender, nunca. A nossa intenção não é essa, jamais. Então vamos falar um pouquinho do sonho. Irmãos, teve uma ocasião que eu tive um sonho que um cachorro pequeno, louco, me atacava. E quando ele me atacava, eu consegui dominá-lo completamente. Mas atrás desse cachorro veio um bem maior. E, por incrível que pareça, eu usei aquele cachorro menor para me defender daquele cachorro enorme, daquela besta enorme. Quando eu acordei, muitas vezes nós pensamos que estamos, né, irmãos? Olha, a água está chegando aqui, ó. Será que nós vamos conseguir chegar até o final do vídeo? Eu procurei vir mais perto dessa natureza rochosa aqui nessa encosta maravilhosa para os irmãos se deliciarem. Mas a água chegou quase nos meus pés aqui. Então quando eu acordei, irmão, voltando ao sonho, imaginei, meu Deus, será que eu dormi com a barriga cheia, né? Mas depois, meditando, percebi que realmente o sonho estava me anunciando alguma coisa, me avisando, me ensinando. E qual a conclusão que nós chegamos? Que aquele cachorro pequeno que me atacava era aquilo que nós chamamos de pequenos defeitos, fraquezas. E quando eu o consegui dominar, pude me defender dos pecados maiores. Ali eu estava sendo ensinado que se eu coabitasse ou deixasse aquele cachorro pequeno, aquelas pequenas fraquezas me dominarem, eu não iria conseguir me defender da besta maior. Então foi esse o entendimento que eu tirei desse sonho. Então comecei a vigiar os pequenos hábitos indesejáveis, alguns vícios que talvez nós temos e muitas vezes não percebemos, para que quando viesse uma tentação maior, isso pudesse me fortalecer de tal forma a ponto de resisti-la e vencê-la. Então os sonhos são assim. Por isso eu sonhei hoje essa parte do extremismo. Acordei mais fortificado, firmado, de que não devemos levar uma bandeira extremista nunca, que devemos ser abertos para o diálogo, aberto para as ideias, ter uma linha de conversação, uma abertura de relação. Alguns não estão entendendo, estão achando que nós estamos contendendo, discutindo, não é nada disso. Já falei para os irmãos,
eu vou falar uma coisa, um entendimento que eu tinha a respeito, que a escatologia consumada, eu falo para os irmãos, eu não sigo a escatologia consumada, mas ela me ajudou a chegar numa conclusão que era uma dúvida para mim. Eu sempre ficava frustrado com a decepção dos apóstolos, que dá a entender realmente que Jesus estava os preparando para a sua vinda naquele século. E eles aguardavam, os irmãos podem ver, Pedro, Paulo, João, todos eles aguardavam a iminente vinda do Senhor. E pelos ensinos que eu recebi, eles foram frustrados, foram enganados, ficaram enganados, decepcionados. E diante desse esclarecimento de que realmente o Senhor consumou a sua obra com Israel, com seus discípulos, irmão, foi maravilhoso. Eles não foram frustrados. Realmente se cumpriu tudo o que eles ouviram de Jesus. Eles venceram esse mundo. Então, irmãos, é nesse sentido que nós abrimos nosso coração e começamos a entender que realmente existe algo mais. Então não temos essa pretensão nunca de termos a verdade final. Agora, irmãos, o que nos preocupa quanto a essa resistência da posição escatológica, por que eu não subi, se Jesus veio, por que eu não subi? O pecado continua. Onde está Jerusalém, o novo céu e a nova terra? Sabe o que acontece, irmão? É que nós percebemos que as pessoas acham que o aparecimento de Jesus físico, né, visível nas nuvens, vai ser o suficiente para a Nova Jerusalém se manifestar, uma nova terra, esse mar desaparecer, né? Aí você já recebe um corpo glorificado. E vamos pregar o anticristo, vamos falar que o anticristo está aí, que a nova ordem está aí, que vai ter a implantação do chip. Irmãos, eu não vejo isso, eu vejo Paulo falando que existe uma saída para a nossa vida, que existe o viver na consciência carnal e o viver no espírito da verdade. Dá a impressão que as pessoas falam, por que o pecado está em mim ainda? Que somente o aparecimento de Jesus já é o suficiente. Ou eu batizei, eu tomo Santa Ceia todo ano, congrego numa certa denominação, quando Jesus aparecer, eu vou falar, Senhor, olha aí, ó, eu congreguei, batizei, só que é o seguinte, o pecado vive em mim normalmente, né? E espero agora ser transformado. Irmãos, urge a necessidade, é nesse sentido que nós estamos falando, urge a necessidade de nós tomarmos posse junto com Cristo do reino. É como se Jesus não reinasse. Tem aquele que está sobre o domínio da carne e do mundo. Ele espera ainda no homem. Irmãos mesmo que confessam, que dizem ser cristão. Por isso que, irmãos, eu fujo de todo ismo, inclusive o cristianismo. Islamismo, espiritismo, hinduísmo, tudo que é ismos. As pessoas seguem ideais e não vivem o Cristo, não vivem uma nova vida debaixo da graça. Então, irmãos, na realidade, nós chamamos os irmãos por uma experienciação agora, hoje. Se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Não é simplesmente passar por uma água do batismo e depois ter um costume de estar numa igreja e acabou. Percebemos essa transformação, porque nós percebemos isso, que as pessoas estão vendo tudo errado.
O pecado está aí, as guerras estão aí. Pecado, guerra, terremoto, fome sempre existiu. Ah, então Jesus mentiu? Não, Jesus falou a verdade para os seus discípulos, que naquele tempo, naquele século, um dos sinais da sua vinda em juízo para eles seria uma guerra, um terremoto e assim por diante. Algumas linguagens figuradas, quanto o sol se escurecerá, que a gente sabe que é os poderes, as hostes. Os irmãos estão impressionados quando nós falamos que diabo é o tentador, Satanás é o opositor, que é uma pessoa, não sei o que, irmãos. Ainda citaram Jó. Pensa bem, né? Então essa pessoa, esse suposto ente, ele vai no céu, conversa com Deus, o Senhor chama ele para tomar um cafezinho, né? Ou sei lá, às vezes ele gosta até de uma cerveja. E aí, viste lá meu servo, senta aí, fica à vontade, vamos conversar um pouquinho. Irmão, aquilo é uma linguagem figurada. Veja que Jesus, quando os discípulos voltaram com aquela vitória, de que expeliram demônios, curaram, apregoaram o reino, Jesus falou numa linguagem figurada, vi Satanás cair. Irmão, Satanás caiu, lá no Apocalipse, arrastou a terça parte, né, o dragão de rabo vermelho. Aí ele caiu também de novo lá em Jesus, quando Jesus viu os discípulos chegar, ele caiu de novo. Esse Satanás, na realidade, ele mora no céu, é de vez em quando que ele cai? Irmãos, é uma linguagem figurada, irmãos. Porque quando a gente quer responder algumas coisas e não sabemos, podemos cair no ridículo. Essa visão infantil nos atrapalha. Nós não estamos contendendo. Isso atrapalha o teu desenvolvimento, o teu relacionamento, o teu crescimento, a tua evolução. É a mesma coisa que acreditar na cegonha ou no Papai Noel. Chega uma hora que esse negócio de símbolo, de figurinha, né, irmão, de imagenzinhas, não tem mais sentido. A Igreja Católica no início usou muito isso. Um bicho chifrudo, vermelho, com tridente, empurrando as pessoas para o fogo. Irmãos, nós não vivemos mais na religião do medo, nós vivemos por amor. Essa ideia de passar que haverá uma iminente destruição é para trazer as pessoas pelo medo, não pelo amor. E o interessante, sabe o que é, irmãos? Que essas pessoas que pregam isso estão lá construindo as suas casas, né? A congregação também não está construindo lá um templo faraônico. Ó, Jesus está vindo, mas nós estamos construindo aqui, viu? Mentira, irmão. Mentira, fingimento. Não acredita nada que Jesus está vindo. Entendeu? Então, e isso eu não estou falando que os irmãos devem parar de construir, devem parar. Não. Mas você vê uma incongruência, uma incoerência, hipocrisia, nesse sentido. As pessoas se casando, os seus sonhos de realização, de consumo, é como que se separasse em si mesmo, né? E quisesse ficar bem com o céu e com a terra. E nós não, irmãos, nós acreditamos que existe uma vida só, não existe essa dicotomia. A consciência carnal para nós não é um estilo de vida, é um vício. É a destruição do homem. A consciência carnal aconteceu no jardim. Jesus veio nos trazer a consciência dele. Nós vivermos neles para vivermos em novidade de vida. Agora nós percebemos que as pessoas acham que só quando aparecer uma imagem holográfica, né, ou alguma coisa que todo mundo verá, e aí eles de repente serão transformados. Então, irmãos, isso, o que acontece? Esse pensamento
retarda o crescimento espiritual. Então, os irmãos, o que acontece? Isso que nós estamos falando é para criar um ponto de interrogação e as pessoas começarem a buscar. Senhor, é verdade. Paulo disse que existe uma guerra entre a carne e o espírito e que a vitória é viver em Cristo. Como que é isso? Nisso, nessa interrogação, a resposta é o quê? É o Senhor começar a introduzir nesse campo de vida, de novidade de vida espiritual, e começar a sublimar as mazelas do mundo e os vícios do corpo carnal, e começar a entrar, irmãos, numa vivência como nós vimos o próprio Paulo ir até o terceiro céu. Nós achamos que, não, isso daí foi Paulo. Não, irmãos. Todos os personagens da Bíblia representam a humanidade. Todos. Inclusive Cristo. Ah, irmão, que isso? Não, irmão, ele falou, coisas maiores do que esta vós fareis. Aí eu pergunto para os irmãos, né? Isso sim. Vocês falam em anticristo, besta, chip, mas ninguém fala assim. Já estamos fazendo coisas maiores do que Cristo falou? Ninguém se pergunta isso? Ponto de interrogação, né, irmãos? Já estamos manifestando Cristo? Estamos preocupados com o anticristo, com a besta, com a implantação do chip. Mas e com aquilo que Jesus prometeu para nós? Coisas maiores do que essa vós fareis. Os irmãos já perceberam isso em vós? Ah, os irmãos joga para mim, né? E você? Eu estou buscando. Estou buscando. Já percebi através dessa consciência curas em mim e curas em volta de mim. Manifestação gloriosa, revelações, sentimentos sublimes. Então, irmão, voltando ao sonho, prestem atenção, às vezes é um pesadelo, mas muitas vezes o sonho nos traz uma realidade. Por que sonhamos? Porque no sonho, a vigília, que é aquela coisa que nos impede de aceitar uma verdade, por causa da nossa cultura, da nossa educação, do eu acho, eu sou assim, nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Sempre Gabriela, né, irmãos? Então no sonho não existe. Deus não encontra essa barreira. Então não tem jeito de você refutar. Mas mesmo assim, se você perceber uma realidade no sonho e não atender aquele chamado, você pode fazer aquela serpente, que é a serpente da racionalização, subir até a tua mente e transformar o teu pensamento em coisas banais. Um irmão do ministério, né, um ancião, ele me contou isso aí, teve um sonho. E no sonho ele era como se fosse um açougueiro, né? Ele pegou um pedaço daquelas coxas, né, de boi e começou a cortar e dar para o povo. Na hora do sonho, que não tinha vigília, a voz dele mesmo, da consciência, dava: meu Deus, eu estou dando carne para o povo, Senhor. E quando ele acordou, ele falou: meu Deus, eu estou dando carne para o povo? Não aceitou o sonho. Não aceitou. E começou a evocar a racionalização, porque não aceitou a revelação. Não. E aí a serpente vai subindo. Não sei se os irmãos estão entendendo. É aí que ela fala. Olha o que ele chegou para mudar o seu pensamento, o seu sentimento a respeito do seu sonho. Olha a aberração. Aí ele entendeu, ele falando para mim, de que ele não estava dando carne para o povo, mas ele estava dando a sua carne. Irmão, e quem quer carne do Marcos velho?
da Maria Véia. Nós queremos a carne de Cristo. Quem quer a minha carne aqui? Ninguém. Nós queremos o pão que desceu do céu. Mas a serpente conseguiu, na racionalização, mudar a sua cabeça e ele caiu em grande derrocada. Se tivesse ouvido a voz do sonho, teria, opa, vou mudar meu jeito de ser. Vou parar com essa carnalidade. Vou começar a buscar mais a Deus no Espírito da verdade. Então, espero que os irmãos entenderam essa parte do sonho. E também, irmãos, quando nós aqui falarmos alguma coisa a respeito de alguma vertente, nós não estamos querendo atacar ninguém. Né? Nós vamos passar, quando você encontra alguma coisa que realmente edifica, vai acrescentar alguma coisa, você tem, a caridade fraternal em nós tem esse desejo de compartilhar, porque fez bem para você, você quer compartilhar aquilo que é bom. Então, não é em nenhum momento entrar em contenda com ninguém, nada disso, é compartilhar. Os irmãos têm acompanhado, nós nunca falamos, fulano de tal é herege porque não pensa como eu, fulano de tal é o anticristo. Olha só, irmãos, que aberração. Então, eu tive até num canal aí do irmão, pensei que ia ser recebido, mas não fui. Nem me passou o link, eu queria entrar até com ele na live, mas não foi possível. Passei os pensamentos, né? Aquelas pessoas estão precisando disso, estão vivendo as imagens, as fábulas. Eu senti de querer ajudar, porque eu estou sentindo, irmãos, o benefício daquilo que nós estamos vivendo. E o Senhor falou, mas eles são inimigos, irmão, mas o Senhor falou para nós amarmos os inimigos. Se nós amarmos a minha esposa, meus filhos, que galardão eu terei? Nós não podemos se fechar para essas pessoas que não gostam de nós. É isso que o Senhor tem me ensinado. Isso não vem de mim. Isso vem de um crescimento de Deus em nós. De poder suportar todas aquelas afrontas, impropérios, ser chamado de anticristo, de besta, de tudo. Mas nós insistimos. E continuamos recebendo pedrada e depreendendo amor. Outro irmão lá, porque eu não penso como ele, antes ele me chamava de irmão, agora eu sou esse senhor. Não sou mais irmão. Irmão, está entendendo o que é a religiosidade? Aí falam das denominações, nunca saíram. As denominações estão neles. Não tem, irmãos, a coragem de perdoar. Não vou falar nem a capacidade, mas a coragem e a humildade de perdoar. Então, sei que não vou dirimir tudo, mas senti de trazer os irmãos para essa beleza natural. Vou até mostrar um pouquinho mais, para vocês se deliciarem. É lindo, né, irmãos? Dá vontade de dar glória a Deus, né? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.